Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com um propósito claro, enquanto você ainda busca o sentido da sua existência? E se eu te dissesse que você está procurando no lugar errado, que talvez o segredo do propósito de vida não esteja nas grandes conquistas, mas sim no que você mais teme enfrentar dentro de si mesmo? Olhamos para figuras como Carl Jung, Einstein ou Mandela e nos sentimos pequenos, insignificantes. Suas vidas parecem monumentos de realizações extraordinárias e propósito inquestionável. Mas essa comparação cria uma ilusão perigosa. O que realmente distingue essas figuras históricas de nós não são apenas suas realizações públicas, é algo muito mais profundo. É a coragem de mergulhar nas próprias sombras. Porque, paradoxalmente, o caminho para descobrir seu propósito mais autêntico passa pelo confronto com seu lado mais obscuro, aquele que você esconde até de si mesmo. Jung revolucionou a psicologia ao propor que nossa vida não se define por conquistas externas, mas por batalhas internas, por pequenas escolhas diárias, pela integração do que rejeitamos em nós. Não é sobre fama mundial ou grandes feitos, é sobre autenticidade. Cada pessoa trilha um caminho único de significado. O seu é moldado pelas sombras que você integra, pelas falhas que supera, pelos momentos em que, apesar do medo paralisante, você escolhe agir. Não é por acaso que sentimos um vazio existencial, mesmo alcançando tudo o que a sociedade valoriza: dinheiro, status, reconhecimento. Esses são apenas substitutos temporários para o que realmente buscamos. Mas então, o que é esse propósito autêntico? Como encontrá-lo nas sombras que tanto tememos? E por que Jung insistia que nosso lado obscuro não é nosso inimigo, mas a chave para nossa realização plena? A genialidade de Jung não estava em criar fórmulas simplistas para o sucesso. Estava em reconhecer a profunda complexidade do ser humano. Para ele, somos muito mais do que nossa consciência reconhece. Nossa psique é um vasto universo, parte visível, parte oculta nas sombras. No centro da nossa consciência está o ego, tudo o que reconhecemos como eu. Seus pensamentos, memórias, identidade. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sob a superfície da consciência repousa um território vastamente inexplorado, o inconsciente, e nele habita nossa sombra. A sombra não é mera escuridão. É o repositório de tudo que reprimimos e negamos. Desejos considerados inadequados, emoções rotuladas como negativas, potenciais que abandonamos por medo ou vergonha. Mas reprimir não é eliminar. Quanto mais rejeitamos esses aspectos, mais poder eles ganham sobre nós. É como tentar segurar uma bola embaixo d'água. Quanto mais força você aplica, mais violentamente ela escapará quando seu braço cansar, e inevitavelmente cansará. Paralelamente à sombra, desenvolvemos o que Jung chamou de persona. As máscaras sociais que usamos para sermos aceitos. O papel de funcionário ideal, de parceiro perfeito, de filho exemplar. Mas quanto mais nos identificamos com essas máscaras, mais distantes ficamos de quem realmente somos. O resultado? Uma vida aparentemente bem-sucedida, mas internamente vazia. Porém, o mais fascinante na teoria junguiana é o fenômeno da projeção. Aquilo que mais nos irrita nos outros frequentemente revela o que reprimimos em nós mesmos. Quando julgo alguém por ser egoísta demais, talvez esteja projetando meu próprio egoísmo reprimido. Quando me incomodo com a arrogância alheia, talvez esteja negando meus próprios impulsos de superioridade. Esta é a grande armadilha psicológica. Aquilo que não reconhecemos em nós, projetamos no mundo exterior. Mas essa projeção não é uma sentença. É um convite à autodescoberta, um mapa do tesouro apontando exatamente para onde devemos olhar dentro de nós. Portanto, para encontrar seu propósito autêntico, você precisa primeiro reconectar-se com sua sombra. Mas como fazer isso sem se perder nas trevas? O verdadeiro autoconhecimento não começa com afirmações positivas diante do espelho. Começa quando você tem a coragem de olhar para o que preferiria ignorar. Jung chamava esse processo de autorrealização.
A jornada de integrar conscientemente os aspectos sombrios da psique não é um caminho para os fracos. É assustador reconhecer que dentro de nós existe raiva, inveja, mesquinhez, tudo que nos ensinaram a rejeitar. Mas, paradoxalmente, é libertador. Porque o que mais tememos na sombra não é sua existência, mas seu poder inconsciente sobre nós. O primeiro passo para trabalhar com a sombra é estabelecer práticas regulares de reflexão, pausas diárias para questionar seus próprios comportamentos. Perguntas desconfortáveis, mas necessárias. Por que reagi com tanta intensidade àquela situação? O que aquela pessoa despertou em mim que me incomodou tanto? Se os papéis fossem invertidos, como eu me sentiria? A escrita em diário é particularmente poderosa. Não a escrita superficial sobre eventos cotidianos, mas aquela que investiga motivações profundas, sentimentos desconfortáveis, reações desproporcionais. É como um interrogatório gentil com você mesmo. Mas atenção, conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Se descobrir raiva reprimida, não precisa se definir como uma pessoa raivosa. A sabedoria está em reconhecer essa energia sem ser dominado por ela. O próximo nível de autoconhecimento vem através da observação de suas projeções. Quando você se irrita desproporcionalmente com o comportamento de alguém, pergunte-se: isso ressoa em mim de alguma forma? Frequentemente, quem julga duramente a impulsividade alheia está reprimindo seus próprios impulsos. Quem critica severamente a insegurança nos outros está fugindo de suas próprias inseguranças. A magia acontece quando você começa a integrar esses aspectos sombrios de forma consciente. A raiva, quando consciente e canalizada, pode se transformar em assertividade. A inveja pode revelar desejos autênticos reprimidos. A preguiça pode sinalizar necessidade legítima de descanso. O que antes era veneno inconsciente torna-se remédio consciente. Mas descobrir esses aspectos é apenas o começo da jornada. O verdadeiro desafio é transformar esse autoconhecimento em ação significativa no mundo. Conhecer-se profundamente é essencial, mas insuficiente. Jung foi enfático. Você é o que faz, não o que diz que fará. O propósito não se revela em epifanias abstratas. Manifesta-se através de ações concretas no mundo. A maioria vive reativamente, respondendo apenas ao que acontece. Mas uma vida com propósito exige proatividade. Iniciar movimentos em vez de apenas reagir a eles. Muitos caem na armadilha de pensar que, após fazer o trabalho com a sombra, podem simplesmente relaxar e esperar que o significado surja espontaneamente. Mas é justamente essa postura passiva que produz o sentimento de vazio existencial. O significado é forjado na fornalha da ação deliberada, não encontrado casualmente no caminho. Como então transitar da compreensão interna para a ação externa? Comece questionando regularmente. Em que valores você realmente acredita? Que contribuição deseja fazer ao mundo? Como suas ações diárias refletem ou contradizem esses valores? As respostas são pistas valiosas sobre quais ações tomar. Considere o exemplo de quem deseja ser escritor. Muitos alimentam esse sonho, mas permanecem na inércia, esperando pelo momento perfeito de inspiração. Vivem reativamente. Em contraste, quem age com propósito escreve disciplinadamente, mesmo sem inspiração. Busca feedback, confronta bloqueios ativamente, contata editores deliberadamente. Não espera que o livro aconteça, faz o livro acontecer. Mas há um obstáculo formidável entre autoconhecimento e ação: o medo. Jung sabiamente observou: onde está seu medo, lá está a sua tarefa. O medo não é sinal para recuar, mas bússola apontando para seu crescimento. Não é inimigo a ser vencido, mas aliado a ser compreendido. Muitos confundem preparação com ruminação ansiosa. Prepare-se para cenários prováveis, não para catástrofes improváveis. Se deseja publicar um livro, prepare-se para rejeições, não para humilhação universal.
A coragem não é ausência de medo, mas ação, apesar dele. Ninguém que realizou algo significativo o fez sem enfrentar seus temores. Quando você age alinhado com seu verdadeiro eu, incluindo seus aspectos sombrios integrados, cada passo, mesmo os dolorosos, contribui para uma vida com propósito. Mas há um elemento final nessa equação: a aceitação da imperfeição e do sofrimento como partes integrais de uma vida significativa. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão. Esta profunda observação de Jung revela a última peça do quebra-cabeça do propósito existencial. O significado não emerge apenas das conquistas e alegrias, mas também, e talvez principalmente, das dificuldades, fracassos e dores que enfrentamos. A perfeição não gera propósito. A imperfeição, sim. Quando integramos nosso trabalho com a sombra, nossa autodescoberta e nossas ações corajosas, percebemos uma verdade contra-intuitiva. Não são os sucessos que mais profundamente definem nosso propósito, mas como respondemos aos fracassos. Não é a ausência de escuridão que torna uma vida luminosa, mas como transformamos essa escuridão em luz. As pessoas mais realizadas não são as que evitaram dificuldades, são as que as enfrentaram com autenticidade e resiliência. Quando você aceita tanto seus aspectos luminosos quanto sombrios, cada experiência, positiva ou negativa, torna-se significativa. Cada fracasso revela algo novo sobre você mesmo. Cada obstáculo torna-se oportunidade de manifestar sua totalidade. Um manuscrito rejeitado não é apenas decepção, mas revelação do seu compromisso com a escrita. Um relacionamento fracassado não é apenas perda, mas descoberta da sua capacidade de amar e se recuperar. O verdadeiro propósito, portanto, não está no destino final, mas na jornada transformadora. Não está em tornar-se famoso, bem-sucedido ou admirado, mas em tornar-se autenticamente você mesmo, integrando luz e sombra, alegria e tristeza, sucessos e fracassos. O significado emerge quando você reconhece que sua combinação única de experiências, lutas internas, superações e até mesmo fracassos construiu algo que ninguém mais poderia ser. Você em sua totalidade. Suas imperfeições não são obstáculos ao seu propósito, são o próprio caminho para ele. Não é coincidência que as histórias mais inspiradoras sejam de pessoas que enfrentaram seus demônios internos, fracassaram repetidamente, mas persistiram com autenticidade. O propósito junguiano não está nas grandes realizações externas, mas na grande realização interna. A integração consciente de todos os aspectos do ser, culminando em uma vida vivida com autenticidade radical. No final, o significado de sua vida não será medido pelo que você conquistou, mas por quem você se tornou ao enfrentar suas sombras, abraçar suas imperfeições e agir com coragem apesar de seus medos. Porque o propósito mais profundo não está em ser perfeito, mas em ser completo.